WandaVision acaba de estrear no Disney Plus com seus 2 primeiros episódios. Eu acabei de assistir e agora eu vou fazer review dos 2 episódios com teorias muito boas. E até adianto pra vocês que o verdadeiro vilão da série já pode ter sido revelado. Então, sem mais enrolação, meu nome é Rafael e me acompanhe até o final. Mas antes de eu começar a falar sobre WandaVision, já clica nesse like porque o seu like é muito importante e ajuda demais o canal. Galera, o quão bom foi ver o logo da Marvel de volta com aquela musiquinha, já tava com saudades. Fazia um ano que a gente não tinha Marvel, pra falar a verdade fazia mais de um ano. E agora abriu a fase 4 com WandaVision. Eu gostei muito desses primeiros 2 episódios, achei muito legais, muito divertidos. A Marvel trazendo uma coisa totalmente diferente e inovadora, se aprofundando bem no sitcom. Você assistiu os episódios e parecia que você estava assistindo uma série de sitcom mesmo, mas não era bem assim, porque por trás desses episódios existe um grande mistério. A Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, eles estão muito bem nos seus papéis, e são respectivamente a Wanda e o Visão. Esses 2 primeiros episódios foram mais algo para introduzir o mistério, e introduziu muito bem, porque agora eu tô com uma expectativa muito alta, muito ansioso para os próximos episódios. Agora eu vou começar a falar dos episódios com spoiler, então se você não assistiu os episódios e não curte spoiler, tá o aviso aí. Recomendo que você clique no like, vai lá, assiste os episódios e depois você volte aqui. O episódio começa com a Wanda e o Visão chegando em Westview, cidade em que a série se passará. E aí a gente vai acompanhando a nova vida do Visão e da Wanda, de recém-casados. E aí eles acordam lá num dia feliz, vê que eles têm uma data marcada no calendário, mas eles não sabem ou não lembram pra que era aquela data. Pois bem, aí o Visão vai pro seu trabalho, pro seu emprego, e a Wanda fica em casa e ela conhece a Agnes, que é descrita na série como uma vizinha prometida, e é exatamente isso que ela é. Porém, não é só isso. Eu acho que essa Agnes não é flor que se cheire. Ela pode ser, na verdade, a Agatha Harkness, que nos quadrinhos foi uma mentora da Feiticeira Escarlate, mas ela não era tão do bem. Na série, eu acho que essa Agnes, mais pros últimos episódios, vai ser revelado como a Agatha Harkness, e eu acho que ela está trabalhando para o verdadeiro vilão da série. Ainda mais depois de uma frase que ela fala no segundo episódio, que eu já vou chegar lá daqui a pouco. No emprego do Visão, a gente vê que ele trabalha com serviços computacionais. E aí ele conversando com o seu chefe, ele descobre que era aquela data marcada no calendário. Era o jantar entre o Visão e a Wanda e o seu chefe, o Sr. Hart e a Senhorita Hart. Só que a Wanda, ela entendeu tudo errado, ela pensava que era uma data comemorativa, algo romântico entre ela e a Visão. Ela estava preparando uma coisa bem romântica com a ajuda da Agnes, mas não era bem assim. Depois disso, começa um comercial dentro do episódio, dentro do programa WandaVision. O Kevin Feige já havia dito em divulgações da série que durante os episódios teríamos comerciais, e esses comerciais seriam importantes para a história e também teria referências ao universo Marvel. E é exatamente isso que acontece aqui. Porque a gente vê uma propaganda de uma torradeira muito boa, que não sei o que ela é muito boa. E é revelado que essa torradeira é das indústrias Stark. Uma referência direta ao Tony Stark, ao Homem de Ferro. Ainda não está muito claro o que esses comerciais significam, mas eles têm alguma importância para a história. Continuando no episódio, aí acontece uma confusão, porque o Visão chega na sua casa com o seu chefe e a esposa dele. E só que a Wanda, ela tinha preparado uma outra coisa, né? Ela tinha preparado uma coisa mais romântica para ela e para o Visão. E aí até engraçado, constrangedor momento para eles. Depois o Visão explica pra Wanda o que tá acontecendo. Então a Wanda tem que preparar um jantar correndo ali. Ela pede ajuda da Agnes, a Agnes traz comida pra eles ali. Só que a Wanda, ela se atrapalha toda, acaba dando errado. Só que no final das contas ela consegue preparar um jantar com comidas típicas de café da manhã. Só que é nessa cena do jantar que as coisas começam a ficar estranhas. Inclusive um pedaço dessa cena no jantar está nos trailers. Só que no episódio é um pouco diferente do que está nos trailers. O chefe do Visão junto com a esposa dele começam a fazer perguntas para a Wanda e para o Visão. Só que são perguntas que não têm resposta. Eles começam a perguntar para a Wanda e para o Visão quanto tempo eles estão juntos, quanto tempo eles estão casados, por que eles vieram pra cá, o que eles estão querendo fazer. E aí nesse momento o chefe do Visão se engasga. Do nada ele se engasga, ele cai no chão se engasgando. E a sua esposa também começa a bugar. Ela meio que fica presa no loop, onde que ela fica falando, pare com isso, pare com isso, pare com isso. Ela fala essas palavras. E a Wanda ali com uma cara muito estranha, o Visão com uma cara sem entender nada, mas ao mesmo tempo muito estranha também. E aí nesse momento quebra completamente o clima de sitcom. A Wanda fala pro Visão ajudar o seu chefe, só que ela fala de um jeito como se estivesse no mundo real. Como eu falei, quebra completamente o clima de sitcom.
E aí o Visão, com o seu poder de ficar intangível, ele consegue tirar o pedaço de carne que estava fazendo seu chefe ficar engasgado. E aí ele se levanta, a esposa dele também, e eles continuam ali como se nada tivesse acontecido. A bizarrice continua. E aí eles falam que a noite foi boa, que o jantar estava bom. O chefe do Visão fala que ele vai conversar sobre uma promoção no trabalho. E eles vão embora como se nada tivesse acontecido. O que basicamente deve estar acontecendo é a realidade da Wanda dando algum tipo de bug, alguma coisa está acontecendo. E logo em seguida volta ao normal. O episódio termina ali com a Wanda criando umas alianças que eles estavam sem. E ela fala que eles são um casal muito incomum. Só que ainda tem mais uma cena meio estranha. Porque o episódio termina com uma das pessoas da SHIELD monitorando a Wanda. Não dá pra saber quem é, parece ser a Darcy. Se você não sabe, a SHIELD vai ser basicamente a nova SHIELD do MCU. Agora eu vou falar do segundo episódio, mas antes confere se você já clicou nesse like, porque o seu like é muito importante, ajuda demais o canal. E se você for novo, se inscreva e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do futuro da Marvel. Que agora, galera, vai ser Marvel o ano inteiro. Começou aqui WandaVision, um episódio por semana. Acabando WandaVision, começa a Falcão Cidade Invernal. Depois tem Loki. Em breve vai ter trailer de Homem-Aranha 3, filme da Viúva Negra. É muita coisa. Então garanto que você seja um inscrito do sininho ativado. É nesse segundo episódio que as coisas estranhas realmente começam a acontecer. E quando eu falo coisas estranhas, coisas bizarras, eu quero dizer num bom sentido, no mistério da série. O episódio começa com aquela cena que foi divulgada no programa do Jimmy Kimmel. Que é a Wanda e o Visão acordando de noite, porque eles estão escutando um barulho muito estranho. E aí depois eles veem que não é nada, e aí a Wanda junta as camas. Depois acontece até uma abertura em animação, com os personagens do programa WandaVision, ali uma coisa bem de sitcom também, muito legal. E ali, né, de manhã, a Wanda e o Visão estão treinando para um show de talentos, que vai acontecer mais tarde. E eles vão apresentar um show de mágica. A Wanda traz até um armário de surpresas, que nesse armário ela vai desaparecer, o que não é verdade, né, porque tem ali uma passagem secreta, é uma coisa falsa. Só que na porta desse armário de surpresas tem um desenho que pra mim lembra uma joia do infinito, mais especificamente a joia da mente, que é a joia que o Visão carrega. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas é melhor a gente ficar bem atento nas referências, que as referências, as coisas pequenas, os detalhes, pode ter alguma coisa importante. Vai ver se aí realmente é um armário de surpresas. Depois a Wanda vai para uma reunião de comitê sobre o show de talentos e o Visão vai para uma reunião de vigilância do bairro. Só que a Wanda, ela escuta um barulho de um avião caindo. E quando ela vai no quintal dessa casa, ela encontra um helicóptero. Só que esse helicóptero tá colorido. E ela tá vivendo numa realidade de sitcom, onde que as coisas são preto e branco. Então esse helicóptero não é dessa realidade. E detalhe, esse helicóptero é da SHIELD, porque dá pra ver ali o símbolo dessa organização. Então meu palpite é que esse helicóptero entrou no domo de realidade da Wanda e acabou se tornando um brinquedo, mas na verdade seria um helicóptero de verdade no mundo real. Mas ainda tem mais coisas bizarras para acontecer. A Wanda vai com a Agnes para a casa da Dot, onde que vai acontecer aquela reunião. E essa Dot também é muito suspeita. Marca ela, que com certeza vai ter algum plot na história envolvendo ela. Nessa reunião a Wanda conhece a Monica Rambeau. Que nessa altura da história você já sabe quem é a Monica Rambeau, né? Só que ela não se apresenta como a Monica Rambeau, ela se apresenta como Geraldine. E eu tenho duas teorias para isso. A Monica Rambeau na série vai trabalhar para a SHIELD. Então a primeira teoria é que a Monica Rambeau entrou na realidade da Wanda com uma missão. Talvez ali de falar com a Wanda, de observar a Wanda, espionar a Wanda. E por isso que ela não se revelou como Monica Rambeau, e sim como Geraldine, um nome aleatório. A segunda teoria é que a Monica Rambeau entrou na realidade da Wanda com algum propósito, alguma missão. Só que por ela estar numa realidade de sitcom, ela acabou esquecendo seu propósito, a sua missão. Ela meio que se transformou numa personagem. E agora eu vou falar do que pode ser a maior revelação desses dois episódios, que é quem é o verdadeiro vilão da série. Porque nessa reunião que tá acontecendo nesse comitê pode ter sido revelado. Tem lá uma das mulheres da reunião que está apresentando o seu plano, né, falando da decoração, do show, tudo. E ela fala uma coisa meio errada ali. E a Dot, ela se levanta, ela meio que zomba dessa mulher. E ela fala assim, o diabo está nos detalhes. E a Agnes fala pra Wanda que não é o único lugar que ele está. Já entendeu quem é o verdadeiro vilão da série, né? Ainda não? Galera, o diabo da Marvel é o Mephisto. Mephisto, ele é o diabo da Marvel. E essa frase não foi gratuita, galera. Pode ter certeza que não foi gratuita. Com certeza isso aí foi a Marvel, foi o Kevin Feige dando uma indireta de quem é o verdadeiro vilão da série. O que pode reforçar isso aí é que no trailer do Loki tem uma referência ao Mephisto e nos quadrinhos o Mephisto tem uma relação com a Feiticeira Escarlate. Porque tem uma história onde a Wanda e o Visão têm filhos,
Só que esses filhos na verdade são fragmentos da alma do Mephisto. E olha só, o episódio termina com a Wanda grávida e a gente sabe que eles vão ter gêmeos. Ou seja, reforçando mais ainda que pode ser o Mephisto. E essa fala da Agnes, falando que ele não está só nos detalhes, como se ela conhecesse. Sei lá, isso aí pra mim foi a Agnes tirando com a cara da Wanda. Porque sim, eu acho que a Agnes está trabalhando com o verdadeiro vilão da série, no caso o Mephisto. Continuando no episódio. Depois vai para a reunião do Visão, né? Só que lá não acontece muita coisa interessante. Exceto o Visão, que engole um chiclete, e esse chiclete gruda nas suas engrenagens e depois vai gerar problemas pro final do episódio. Depois a série volta para uma discussão da Wanda e da Dot. E é muito interessante essa discussão, porque a Dot fala que ouviu coisas sobre a Wanda e sobre o Visão. E a Wanda fala que eles não estão ali para fazer mal a ninguém. E a Dot fala que não acredita nisso. Cara, eu tô falando, essa Dot, ela é estranha. Cara, eu tô falando aqui, essa Dot é suspeita. Eu acho que tem algum plot na história envolvendo ela como algum personagem secreto e importante. Ah, Rafael, pra você todo mundo da série é suspeito? Sim, pra mim todo mundo na série é suspeito, até os vizinhos, todo mundo. E essa Dot tem alguma coisa estranha. Então a Dot é mais uma personagem para ficar bem de olho ali no que tá acontecendo com ela. Logo em seguida, alguém tenta se comunicar com a Wanda através do rádio. Como aquela cena que a gente vê no trailer, quando perguntam: Wanda, quem está fazendo isso com você? E quem será que está tentando se comunicar com a Wanda? Tem as teorias que seja o Agente U, que apareceu no filme do Homem-Formiga e a Vespa e está confirmado na série. Eu realmente acho que é ele, é difícil reconhecer pela voz, mas eu acho que é ele. E nesse momento que ele tenta se comunicar com a Wanda fica com uma cara estranha de novo, como aconteceu no primeiro episódio, e também muda completamente a aparência da Dot. Ela fica com uma cara de assustada e pergunta pra Wanda: quem é você? Tipo, do nada. E aí a Wanda destrói o rádio e acaba destruindo o copo que tava na mão da Dot. E por causa disso ela acaba cortando a mão. E quando a mão dela começa a sangrar, esse sangue sai vermelho. Ah vá, eu sei. Eu quero dizer que o sangue sai colorido. Tipo, tá tudo em preto e branco, mas o sangue tá com cor, tá colorido. O que significa realidade da Wanda bugando mais uma vez. Logo em seguida começa o comercial desse episódio. E nesse comercial a gente vê uma propaganda de um relógio com a marca Strucker, que é uma referência à cena pós-crédito de Capitão América Soldado Invernal e ao filme do Vingadores Era de Ultron, que no caso é o Barão Von Strucker, que foi o cientista da Hydra que fez experiências na Wanda e no Pietro com a Joia da Mente, que resultou nos poderes deles. Então, o primeiro comercial foi uma referência ao Tony Stark, nesse segundo foi uma referência à Hydra, tanto é que no relógio ali dá pra ver a caveira da Hydra, ou seja, tá ficando mais mistério ainda. Mas eu acho que esses comerciais têm alguma coisa a ver com o subconsciente da Wanda. Continuando no episódio, depois acontece aquele show de talentos. A Wanda e o Visão apresentam, é muito boa porque o Visão ele tá meio que bêbado, não exatamente bêbado, mas é como se ele estivesse bêbado por causa do chiclete que está na sua engrenagem. E aí ele usa os poderes de verdade dele, e aí a Wanda tem que fazer as coisas pra parecer que é falso, é muito legal essa cena. No final eles ganham esse show de talentos, que é um show beneficente pelas crianças. Inclusive isso é uma coisa que se repete muito durante esse episódio, pelas crianças. O que já pode ser mais um detalhe, mais uma referência a alguma coisa aí pro futuro da série. Talvez aos filhos da Wanda. Tanto é que o episódio termina com a Wanda grávida. Ela tava comemorando a vitória com Visão e do nada ela fica grávida. E já grávida com alguns meses, porque a barriga tá meio grande. E nessa cena eles começam a escutar um barulho muito estranho no lado de fora da casa. E aí a Wanda e o Visão eles vão lá ver que barulho é esse. E aí eles veem um cara saindo do bueiro. E essa cena eu achei ela com uma pegada meio sobrenatural, ao mesmo tempo assustadora. Enfim, a Wanda e o Visão vê um cara saindo do bueiro. Um cara muito estranho, parece estar com uma roupa de apicultor, tanto é que tem umas abelhas em volta dele. E esse cara é da SHIELD, porque dá pra ver o símbolo da organização nas costas dele. E aí a Wanda começa a encarar ele e a Wanda fala não. E aí ela faz o tempo voltar alguns segundos atrás, para quando ela e o Visão estavam dentro da casa. E aí a realidade começa a mudar, a Wanda muda a realidade, entrando na realidade colorida, ali deve ser os anos 60, 70, por aí. Então a Wanda terminou ali grávida, né? Ela já estava grávida, com alguns meses, o que dá a entender que ela faz o tempo passar mais rápido. E naquela cena do apicultor, a Wanda ela fala não e aí volta o tempo. Pra mim aquilo ali já foi uma evolução dos poderes da Wanda, mostrando quão poderosa ela está, e também eu senti uma pequena referência à Dinastia M, quando a Feiticeira Escarlate fala No More Mutants. Bom, minha teoria é ir para os próximos episódios. Eu acho que o Mercúrio vai aparecer no terceiro episódio ou no quarto episódio,
porque eu tenho certeza que ele está nessa série. Se ele não aparecer nos próximos 2 episódios, aí eu já não tenho mais tanta certeza, mas eu acho que ele vai aparecer sim. E pode ser tanto o Mercúrio do Aaron Johnson ou o Mercúrio do Evan Peters. As chances de ser o do Aaron Johnson são maiores, bem maiores. Só que aparentemente o Evan Peters está confirmado em WandaVision, mas seu papel não foi divulgado porque é um papel secreto. E há muito tempo atrás saiu um rumor de WandaVision dizendo que o Evan Peters estaria na série como o Mephisto. E como a gente viu no vídeo de hoje, as chances do Mephisto ser o verdadeiro vilão da série são praticamente de 100%. Então vai ver o Evan Peters estar na série como o Mephisto e Aaron Johnson como o Mercúrio. Ou vai ver o Evan Peters pode ser o Mephisto e o Mercúrio ao mesmo tempo. Como assim, você me pergunta? O Evan Peters ele pode aparecer como Pietro Maximoff, o irmão da Wanda, mas na verdade ele seria o Mephisto disfarçado. O que acha dessa teoria? A Marvel é muito pilantra, porque ela vai fazer eu ficar com uma ansiedade inacreditável pelos próximos episódios. Bom, essa aqui é a primeira review de uma série que eu tô fazendo no canal. Então comenta aí aqui embaixo o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que mudar, porque eu tô aprendendo a fazer review de episódios de séries. Bem, o que você achou dos 2 primeiros episódios de WandaVision? Eu adorei. Esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos do canal pra você assistir, principalmente sobre a Marvel, sobre Homem-Aranha 3. Até a próxima, valeu!